Os destaques de cinema desta semana estão no mínimo ecléticos. Começam com Tropicália, sobre o movimento, obviamente, tropicalismo, que sacudiu a cultura do Brasil nos anos 60, mais precisamente 67, 68, só que reverbera até hoje. É por isso que esse filme é tão significativo. Aliás, ele não é só importante, ele é delicioso, para dizer o mínimo. Dirigido pelo Marcelo Machado, procurou imagens de arquivos geniais para contar como é que foi que Caetano Veloso, Gil, Tom Zé, Gal Costa, Nara Leão, os Mutantes, Rogério Duprat, como toda essa galera se reuniu e fundou um movimento que reverbera, como eu já disse, em muitas vertentes aí, do cinema ao teatro, artes plásticas e no mundo também. Caetano e Gil, claro, foram muito perseguidos, o movimento todo foi perseguido pela ditadura militar na época, eles acabaram presos e depois exilados. Eles foram parar em Londres, daí esse movimento, essa vertente da música do Gil e do Caetano na Inglaterra. Só que Caetano contava para a TV portuguesa em 69, já no exílio, que a Tropicália tinha acabado, não existia mais, porque um movimento só existe enquanto ele ocorre. Como eles estavam todos separados, ele achava que não existia. Eu acho que ele não podia estar mais enganado. Tropicália. Baby. Numa ditadura, pensar é crime. Quis cantar minha canção iluminada de sol. Soltei os panos sobre os mastros do ar. Qual é a cola que segura isso tudo? O segundo destaque vai para os fãs do cinema pipoca, porque também num fim de semana que a gente tem Tropicália, também é legal ter um cinema pop aí. Resident Evil 5 já está no 5º, milhões de fãs no mundo, bilhões arrecadados, não só com o filme, como jogo, gibi, enfim, tudo que é possível nessa franquia. E agora, a quinta saga chega aos cinemas. A Mila Jovovich, que é a estrela, né, a heroína, e a Alice, que salva o mundo da corporação Umbrella. Aliás, quem não conhece, quem não é da geração Resident Evil, o filme, a saga, conta exatamente isso, as aventuras aí da Alice para salvar o mundo de um vírus letal que transforma os seres humanos em zumbis. Aliás, zumbi está na moda. Resident Evil, acho que foi um dos precursores aí dessa vertente do cinema e traz essa produção incrível. Dessa vez é 3D e vale aí para conferir o melhor do cinemão. We have to move on. We went in search of a safe haven called Arcadia. Turns out it was a trap. We're holding survivors to experiment on them. This is a pleasant surprise. The fight continued, and the war was only beginning. O último destaque de volta ao cinema cult é Cabra Marcado para Morrer. Eu acho que é um documento aí sobre o cinema brasileiro e sobre uma época. Cabra Marcado para Morrer também se passa na época da ditadura, quer dizer, se passa nas duas épocas. Época da ditadura, o auge da ditadura e 17 anos depois, quando o Brasil já tinha passado pela abertura política. A história desse filme é tão ou mais interessante que o próprio filme que se vê na tela. Por quê? Eduardo Coutinho, um dos maiores documentaristas brasileiros, foi até o interior da Paraíba para documentar as ligas camponesas, os movimentos sociais por melhores condições de vida dos camponeses. Só que lá, quando chegou, descobriu que um dos líderes tinha sido assassinado, João Pedro Teixeira, e ele ia documentar exatamente esse cenário tenso. Só que aconteceu, o filme parou no meio, porque os militares, a ditadura militar, prendeu todo mundo, prendeu os camponeses, perdeu a equipe do filme, cada um se dispersou, as cópias foram perdidas, não todas, o roteiro desapareceu e só 17 anos depois é que Eduardo Coutinho conseguiu voltar a Galileia, esse lugar onde ele estava filmando, e retomar. Ele retomou a história de onde ele partiu, a história dos personagens e a história da Elizabeth, que era a mulher do líder que morreu. É um filme que fala muito, assim, metalinguístico sobre a história do Brasil, do cinema e do documentário brasileiro. É imperdível. 28 anos depois de sua primeira exibição pública, ele volta em cartaz só no Espaço Itaú de Cinema. Para os fãs de documentário, é um prato cheio. Ele tinha certo como lá que foi um dia tirar a vida. Um dia eu chamei ele, João Pedro, vamos sair desse estado